Problemas identificados. O Colorado já trabalha a janela da metade do ano, com alguns jogadores que ficarão livres no mercado. Situações de ocasião que podem virar algum tipo de negócio para o Internacional, reforçar o elenco de Roger Machado. Quero falar neste vídeo sobre a análise do árbitro de vídeo que anulou o gol de Raikkonen, pelo amor de Deus. E milhões que podem estar chegando no cofre em virtude, de desafios que o Inter terá nos próximos dias. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, A gente tem bastante coisa para conversar do Inter, que venceu na Copa do Brasil, 1-0 contra o Maracanã e agora já vira chavinha. Agora já é Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, que subiu na tabela depois de vencer o Juventude no Brasileirão e agora, vai ter um desafio fora de casa, lá em São Paulo, onde a gente sabe que é muito difícil jogar, Última vitória do Colorado lá 2023. 2-1 na oportunidade, gols do Maurício e do Wanderson. Única vitória do Inter lá em Itaquera, por mais que os resultados recentes sejam bons, tá? O Inter não perde há bastante tempo jogando lá, mas vamos medir força com o Coringão e também outras questões para a gente analisar aqui neste conteúdo, que é em nome da Telmaster, que é uma solução para a tua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Comunicação, gente. Vai fazer uma reunião com o cliente, tudo, resumido na inteligência artificial, decodificada, ali transcrita a reunião para que você se atente a cada ponto que foi dito na reunião para entregar o melhor serviço para o seu cliente. Tem também, comunicação em nuvem, até 20 ramais, tudo de forma online, até 20 ramais da tua empresa, tudo, de forma muito tecnológica, com quem é referência no mercado, que é a Telmaster. Então faz o seguinte, saiba mais em telmaster.com.br, escaneia o QR Code que está aqui na tela, ou clica no link da descrição, fala com a Telma, que está aqui, nossa assistente virtual, que certamente vai ter um plano personalizado para a tua empresa, tá? Então melhora o resultado, melhora a comunicação da tua empresa, que eu tenho certeza que a Telmaster vai te ajudar, tá bom? Então não vamos falar de radar, eu sei que muitas vezes vocês ficam meio irritados aqui, tá especulando, não sei o quê, cara, mas o Inter é assim, O Inter tem essas situações, afinal a gente sabe que o Inter não é um clube rico, o Inter não é uma SAF, O Inter é um time que vive de algumas oportunidades. Aliás, os nossos principais jogadores chegaram dessa forma aqui a Porto Alegre, O Borré veio numa negociação, já que estava emprestado lá no Werder Bremen, pelo Eintracht Frankfurt, o Valência veio em fim de contrato, o Rocher, veio numa situação também em fim de contrato junto ao Nacional. Então assim, a gente vai prospectando alguns jogadores que cabem no nosso orçamento sem um custo alto de transferência. E aqui eu quero trazer 3 nomes que o Inter está colocando no seu radar e analisando a situação para a janela da metade do ano. O primeiro deles é o Joaquim Correia, atacante da Inter de Milão, que é semifinalista da Champions League contra o Barcelona. E, cara, é um jogador que o Inter vem monitorando já há algum tempo. O Inter já fez algumas reuniões com o staff do jogador, apresentando o projeto, querendo saber o que ele vai fazer na carreira. Afinal, um jogador que surgiu muito rápido aqui no futebol argentino, foi para o futebol europeu, está há algum tempo já no futebol italiano. E, bom, é a possibilidade dele voltar para casa, disputar uma Libertadores por um time que quer ser campeão, um time que tem, uma fome, de ser tricampeão da Libertadores, e aí a coisa pode evoluir. É um nome que a gente não pode descartar da lista. Joaquim Correia, atacante da Internacional. O outro nome é o William Arão, A gente já falou bastante sobre ele aqui. É um nome, gente, que o Inter, no meio do ano, vai ter que fazer algumas análises. Por exemplo, existe a possibilidade de saídas de alguns jogadores. Então o Inter vai ter que preencher o plantel, ainda mais se estiver vivo nas 3 competições, a gente espera que sim, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, o que significa um calendário extremamente congestionado para o Inter no segundo semestre, com jogos, com viagens, com decisões, que a gente sabe que a perna pesa um pouquinho mais, e para não abrir mão completamente do Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o Inter pode estar lá em cima, O Inter hoje é 6º colocado, tem uma distância de 5 pontos para o Flamengo, que é o líder, mas é o começo do campeonato ainda. De repente, um jogador como o Arão pode ser importante a nível de grupo, para compor ali como reserva do Fernando, para ser um zagueiro, dependendo da situação, de jogo. Então, é um nome que o Inter analisa também, assim como outros times do futebol brasileiro. E outro nome que está ficando livre é Ángel Di Maria. Esse jogador é um sonho do presidente Alessandro Barcelos. Ele já falou em outras vezes, claro, que a gente sabe que o Di Maria é um jogador extraordinário, estupendo, Foi um dos melhores jogadores da Argentina na conquista da Copa do Mundo em 2022.
Teve a possibilidade, né, dele voltar para o Rosário Central, que foi o clube que o revelou, por conta de ameaças e da segurança, né, lá em Rosário. Ele optou por renovar com o Benfica por mais uma temporada, mas o contrato dele acaba agora. Ele vai ficar livre no mercado e, de repente, né, alguém audacioso oferece um projeto, uma estrutura para ele, pode ser que ele seja contratado, né? A gente sabe que o futebol brasileiro acaba também sendo um chamariz financeiro para esse tipo de jogador, alguém que tem, né, uma veia competitiva, como, por exemplo, já aconteceu com outros jogadores deste escalão aqui no futebol brasileiro. O Di Maria poderia pintar aí, quem sabe, né, num clube, o Inter, né, também surge como uma possibilidade, visto que é um jogador livre, que, claro, seria caro, seria, né, mas não teria o custo de ir lá pagar o Benfica para que ele se transfira. Então, é bom a gente ficar de olho nessa situação. Tá certo? Quero falar sobre milhões ainda, gente, mantendo sobre dinheiro, porque com a vitória do Inter, né, contra o Maracanã por 1-0, por mais sofrida que tenha sido, né, gol no finalzinho do Gustavo Prado, o Inter está bem próximo, né, de conseguir essa classificação. O jogo de volta é no dia 22 de maio, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. E se o Inter ganhar, né, a classificação, seja com empate, seja, né, com uma nova vitória, embolsa 3.600.000 reais. É o que vale, né, a classificação do Inter na Copa do Brasil. É válido a gente destacar que ainda tem os jogos da Libertadores, né? O Inter tem mais 3 partidas. Nacional da Colômbia na Colômbia, o Nacional de Montevidéu em Montevidéu e o Bahia no estádio Beira-Rio. Cada vitória, né, nessa Libertadores vale 330 mil dólares. Ou seja, o Inter tem uma vitória, né, ganhou do Atlético Nacional, outros 2 empates, então já embolsou 330 mil. Então, pode ser, né, que se o Inter ganhar os 3 jogos, e aqui pode, o Inter não está impedido de ganhar, 1 milhão de dólares, ou seja, mais 5 milhões e meio de reais. Totalizando, né, tudo isso, 9 milhões e 200 só com as Copas, só com a classificação contra o Maracanã e com possíveis 3 vitórias na Libertadores. É um valor importante, né? Então, 10 milhões a mais antes do Super Mundial, antes da janela, pode ser um cenário que a gente não estava prevendo aqui para o nosso Colorado. Tá certo? Para a gente fechar, quero falar ainda sobre Inter e Maracanã, né? Afinal, né, a CBF divulgou o áudio do VAR, né, que foi analisado ontem, né, no gol do Raikkonen, gol marcado, né, pelo jogador do Internacional no segundo tempo. E, cara, é um lance, né, de 2 minutos. Eu até poderia colocar aqui para vocês em relação a esse lance. Na verdade, são 6 minutos de revisão, né? Mas, num geral, tá? O VAR, né, que estava no lance, eu até quero pegar o nome do VAR aqui, não vou achar o nome dele. Mas vou botar aqui escrito na tela para vocês. Ele induz, né, o árbitro a anular o gol. E eu até agora, olhando todos os frames do lance, eu não consigo chegar na conclusão de que essa bola tocou de fato no braço do atacante do Internacional. Para mim, ela toca muito mais no braço do zagueiro do Maracanã do que propriamente, né, no braço do atacante colorado. Uma pena, né, porque seria um gol importante para um garoto que está começando. Aliás, né, estamos falando de uma quebra de recorde ontem também, né? O Raikkonen, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear na história do Internacional, com 16 anos, 9 meses e 16 dias, né? O recorde pertencia ao Gabriel Carvalho, que estreou pelo Inter, né, na derrota contra o Vitória por 2-1 lá no Barradão no passado, com 16 anos, 9 meses e 29 dias. Então, um curto espaço, né, de dias torna o Raikkonen o jogador mais novo a jogar pelo Internacional. Tá certo, turma? Não esquece que hoje Copa do Brasil, ganho aumentado lá na KTO, tem Botafogo e Capital do Distrito Federal, Ceará e Palmeiras, Paysandu e Bahia, CSA e Grêmio e também o Novo Horizontino contra o Corinthians. Jogaços, né? Jogões. Então, olha só, odd 3 na KTO, você pode ter ganho aumentado de 25%, tá? Então, vai lá, faz o teu palpite, tua fezinha, kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!